aqui diz amém. Quem não está, por favor, diga amém. Então vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 1 a 11. Nós vamos compartilhar rapidamente. Hoje não, na verdade não é uma pregação, é uma meditação que eu queria fazer com vocês. Texto lá em João, capítulo 15, versos 1 a 11, um texto muito conhecido. E esse texto ardeu meu coração, e aí eu entendi o direcionamento do Senhor para a gente conversar um pouquinho hoje sobre ele. Ok? O texto diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, e tua palavra é tremendamente poderosa. Nós sabemos, Senhor, o poder que há na tua palavra, esse poder criativo, criador, e entendemos que não será diferente aqui esta noite. Olha para o nosso coração, que o teu Espírito Santo possa trazer a revelação, Senhor, da verdade, Senhor, que o Senhor tem a ministrar a cada coração. Olha para a nossa necessidade. Ó Senhor, que o cacau desapareça aqui, Senhor, e que apenas, Senhor, permaneça um instrumento, ó Senhor, um vaso nas tuas mãos, para trazer o recado, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas aqui esta noite. Senhor, nós declaramos que não há resistência alguma em nosso coração, e que esse ambiente está totalmente liberado para aquilo que o Senhor tem a realizar em nosso meio, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Semana passada nós falamos sobre a proposta de Jesus. Não sei quantos estavam aqui, que lembram? Jesus faz uma proposta que é mantida até hoje. Se alguém quiser me acompanhar, ou se alguém quiser me seguir, né, tem que tomar aí pelo menos 3 decisões. Né? Negar a si mesmo, né, tomar a cruz diariamente e seguir os passos de Jesus. E foi interessante, né, porque isso me lembra que Jesus é o nosso modelo, e nós não podemos perdê-lo, né, de vista. Nós precisamos, como seguidores ou como discípulos, né, ele sendo o mestre, aprender com ele. Nós precisamos imitá-lo no nosso agir e no nosso reagir, ok? Eu gosto muito daquela palavra quando ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração.
E isso tem que ser tem que ficar sempre assim, pulsando no nosso coração e nas nossas mentes. Porque manso e humilde, a gente tem que agir sempre com humildade. Então, ser humilde no agir e manso no reagir. Amém? Porém, eu creio que, assim, no ministério terreno, nos 33 anos que Jesus esteve, né, aqui na terra, creio que não houve um homem mais alegre do que ele. Ok? Veja bem, a gente sabe que ele tinha toda a sua glória lá antes de assumir a sua forma humana. Ele abriu mão de tudo isso, ele renunciou a tudo isso, né? A sua glória, ao seu poder, para se tornar um de nós, ok? Para se tornar um de nós, dependente total do Espírito Santo, para se mover em todas as coisas. Ele sabia, né, quem ele era, mas ele não lançou mão do seu poderio, né? Porque ele abriu mão, como a gente já conversou várias vezes sobre isso, e se humilhou a si mesmo, né? E assumiu essa postura de homem, né? Essa condição humana, de servo, de humilde, né? De obediente. Mas eu vejo assim que ele era uma pessoa extremamente alegre, ok? Por exemplo, o que rouba a nossa alegria geralmente são preocupações. Tá claro? Não é isso? A gente está legal, né? E de repente, peraí, isso aqui, aí a coisa tenta ofuscar aí aquela alegria. Jesus não tinha essa preocupação com a sua vida. Ele não tinha preocupação com que ele ia beber, comer. Não tinha preocupação, essa preocupação que muitas vezes a gente, meu Deus, eu trabalho, não trabalhei essa semana, que vai, entendeu? Isso é uma coisa comum em nós, né? Ainda nesse estágio que nós nos encontramos. Mas Jesus não tinha preocupação com a sua própria vida, ele tinha plena confiança em Deus, no Pai. E quem confia no Senhor não se decepciona. Você já se decepcionou com Deus alguma vez? Deus já pisou na bola com você? Deus falou, olha, não era bem isso, né? E voltou atrás, como muitas vezes já aconteceu conosco, ou talvez até nós tenhamos feito isso com alguém. Alguém esperava uma expectativa e tal, e de repente, não foi bem assim, né? Jesus também ele era capaz, olha só que interessante, ele era capaz de amar os inimigos, aqueles que haviam se colocado como inimigos dele, e orar, principalmente por aqueles que estavam perseguindo ele e que viriam depois até matá-lo. Ele se preocupava com o povo, ele considerava as necessidades do povo e das pessoas acima, maior, como prioridade, além das suas próprias prioridades. Jesus, ele cura os enfermos, ele ressuscita o seu amigo Lázaro, né, um amigo do peito dele, traz ele de volta à vida. Mas Jesus, ele trazia esperança e alegria através das pregações, dos sermões que ele dava, dos ensinos que ele dava. Ele contagiava quem ouvia, né? Ele sabia que Deus deseja misericórdia e não sacrifício. Ele era amigo dos rejeitados, dos depressivos. Ele era amigo dos desprezados pela sociedade, daqueles que tinham quebrado, de prostitutas, né? De mendigos. Ele era amigo, ele não era uma pessoa seletiva. Isso consegue ser dessa maneira quem tem essa convicção de quem é, de quem tem uma alegria que é intraduzível e indizível, né? Que o mundo não entende. Mas, acima de tudo, a gente sabe que Jesus e o Pai eram um só. E tudo que Jesus falava, ele ouvia do Pai. Tudo que Jesus fazia, a Bíblia diz que ele via o Pai fazendo. Então ele era extremamente obediente, extremamente submisso. E ele amou o tempo todo. Em nenhum momento você percebe nas ações de Jesus uma ação de ódio, ou de revanchismo, ou de injustiça. Ele amou, ele amava.
Ele amava, ele vivia essa essência, a sua própria essência. E por isso ele se tornou esse homem tão perfeito, né? Por isso ele foi perfeito. Mas é triste a gente ver nos dias de hoje pessoas como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, uma boa parte que não consegue reproduzir essas atitudes, essas ações, que não consegue reproduzir essa mesma disposição, mesmo tendo este modelo que é Jesus. Nós somos seguidores, não é isso? Nós somos seguidores ou não? Amém? Ele é o nosso modelo? Agora eu te pergunto aqui, você tem desfrutado desta alegria de verdade? Ou isso é conto da carochinha? Você tem desfrutado de uma alegria verdadeira? De 0 a 10, como é que é essa alegria? Traduz aí, responde para você. Porque a gente sabe que todo mundo gosta de estar perto de pessoas alegres. Não é isso? Você não gosta de pessoa que está para cima, que está legal, parece que aquilo, porque a alegria ela contagia. É algo que te motiva. É algo que você acaba desejando. E como é bom a gente estar ao lado de pessoas positivas, alegres, pessoas otimistas. E é interessante que Paulo, escrevendo aos Filipenses, e essa carta aos Filipenses é chamada como a epístola ou a carta da alegria, né, pelos entendidos, aí pelos teólogos. E ele estava preso, Paulo estava privado da sua liberdade, e as prisões naquela época não eram como as prisões de hoje aqui, né? Quem já esteve preso diz que, principalmente aqui em Forte Mais, que o ar-condicionado ele funciona ali num nível muito legal, né? Diz que a pessoa bate o queixo ali, quer ficar paradinho, assim, sem se mexer para não fazer vento. E naquela época era ao contrário, não tinha toda essa infraestrutura. Você imagina alguém no tempo, né? No clima que existia ali, alguém estar preso, né? E muitas vezes preso, amarrado, depois talvez de açoites, e escrever uma carta, que é chamada Carta da Alegria, para os irmãos, fortalecendo os irmãos. E no capítulo 4, verso 4, ele incentiva, ou mesmo praticamente ordena, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está passando uma mensagem, quando a gente lê esse texto, de que a verdadeira alegria independe das circunstâncias. Que o verdadeiro contentamento independe da condição exterior. Até porque alegria, lá no dicionário, a gente vai lá, é viver um estado de satisfação. É contentamento. Também é derivado do quê? De prazer. Então a alegria, ela é encontrada, né, nesse nosso interior. E é isso que a gente precisa começar a se ligar, né? A prestar atenção. Porque não podem ser os fatores externos, os fatores de geografia, que vão dirigir ou direcionar esta alegria que o mundo não entende. Está claro? O sábio escreve em Provérbios 15, verso 13, a primeira parte: o coração alegre, embeleza o rosto. Outra tradução diz: aformoseia o rosto. E Jesus é o nosso modelo, ele nos capacita a viver de acordo com a vontade dele, cumprindo o propósito, o nosso chamado, a fim de que a gente possa dar frutos, e frutos com muita alegria, para a glória dele. Amém? E o texto que nós lemos, Jesus estava ali há poucos dias antes da crucificação, antes dele encerrar o ministério terreno dele aqui na terra. Então ele já estava ali se preparando e confortando os discípulos, dando direcionamento, tranquilizando a eles, porque depois de 3 anos e meio de ministério,
né, e dada toda a dedicação, formação, ele sabia que de alguma maneira aquilo poderia deixá-los abalados, né? Ninguém gosta da separação, ninguém está preparado, nós nunca estamos preparados para uma ruptura. E Jesus começa ali já ministrar para eles, dando direcionamentos. E a gente volta um pouquinho, no capítulo 12, por exemplo, que do anterior ao texto que nós lemos, a gente vê no capítulo 12 Jesus indo num jantar na casa de Lázaro, seu grande amigo, que havia ressuscitado, e Maria estava ali ungindo os pés dele com um frasco de nardo, né? Dizem que os teólogos, os estudiosos, que esse perfume era tão caro, que era o equivalente a 300 denários, ou 300 diárias, 300 dias de trabalho, e que esse valor hoje, mais ou menos, aí seria em torno de $45 mil, falando em América, né, em moeda americana aqui. E a mulher simplesmente, pela gratidão, né, por aquilo que ele havia feito na vida dela, ela não se importa, ela pega aquele perfume e derrama aos pés dele, como uma forma de gratidão, de dizer obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, pela libertação, pela nova mulher que eu sou. No 13, a gente vê Jesus dando um exemplo da verdadeira humildade, quando ele, sendo o mestre, sendo o Senhor, ele simplesmente, ele se cinge numa reunião lá com os irmãos, com os discípulos, e ele sai lavando os pés de cada um, que era o serviço de um escravo. Era serviço de um escravo, o lavar os pés, porque naquela época, diferente de hoje, né, os tênis e sapatos que nós usamos, as estradas que nós temos aí bem asfaltadas, principalmente aqui nos Estados Unidos, lá eram estradas de terra, e nessas estradas passavam lá os animais, e os animais não tinham banheiro, e o pessoal de sandaliona passava ali com aquela poeira. Vocês imaginam como é que era chegar na casa de alguém com o pé daquele jeito? Algumas pessoas iam caminhando, daqui a pouco elas subiam a 2 metros de altura, porque a palha, a sujeira, né, iam impregnando ali nas suas sandálias. E aí havia sempre alguém, um escravo, para as casas, para lavar os pés de convidados, lavar os pés das pessoas, a fim de que não houvesse aquele inconveniente. E Jesus se presta a esse serviço de um escravo, sendo que, no nosso conceito, né, como um mestre, ele deveria ser servido, mas ele nos dá o exemplo. E ele se curva e lava os pés não bem cheirosos, né, dos seus discípulos ali, para dar um exemplo de que nós devemos agir da mesma maneira uns com os outros. Nós devemos lavar os pés uns dos outros, porque a mesma poeira que se apega, a mesma sujeira que se apega aos pés do meu irmão, também se apega ao meu. Por isso existe necessidade dessa reciprocidade, de nós cuidarmos uns dos outros, de nós servirmos uns aos outros. No reino, a patente tem que ser de servo. E ele, como Senhor, nos deu esse exemplo. Amém? No capítulo 14, Jesus enfatiza aos discípulos: não perturbem o seu coração, não se entristeçam, não fiquem desesperados, porque vocês têm que crer na minha palavra, é o que ele falava aqui, né? Crer nas promessas, pois ele estava voltando ao Pai, mas enviaria outro Consolador. E aí chegou nesse capítulo 15, onde Jesus, mais uma vez, usando ali uma figura de linguagem, uma metáfora, fazendo uma analogia, ele afirma que ele é a videira verdadeira. E ele sempre usava essas figuras de uma forma para facilitar o entendimento. Ele dava exemplos simples do cotidiano para facilitar o entendimento dos mais simples. E isso hoje, assim, me chamou a atenção, porque eu comecei a ver João, aí fui lá para o capítulo 6, 35, Jesus declara: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, dizendo assim: quem vem a mim nunca terá fome. Capítulo 8, verso 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Ele conclui: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo e encontrará alimento. Capítulo 10, verso 14, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem.
Capítulo 11, 25, ele fala da esperança. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. Capítulo 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, que só através dele a gente vai ao Pai. Não há um outro caminho. E aí finalmente ele se intitula a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E aí eu falei, peraí, mas o que isso tem a ver? E aí começamos a mergulhar aqui. A videira, você conhece o que é a videira? Eu queria ter trazido uma aqui. Mas a videira, ela também é chamada de parreira e de vide, né? Ela é chamada de vide. E ela produz o quê? Quem sabe o que produz? A uva. Ela produz a uva. E a uva faz o quê? Vinho. E o vinho na Bíblia, ele tem a simbologia, o símbolo da alegria. Ok? Dessa alegria que a gente estava falando aqui, ok? No início. Agora, fui dar uma olhada, a uva é uma das melhores fontes de alimento saudável que a gente tem à disposição nos dias de hoje. As nutricionistas afirmam que a uva tem pelo menos 10 tipos de vitamina necessária para o nosso corpo. Ela também tem 10 tipos de sais minerais necessários para o nosso corpo. Sendo assim, que a casca da uva, ela é um antídoto, não, um remédio, né? É algo anticancerígeno. E o suco da uva é um antioxidante. Então, eu falei, uau, que legal, né? Tem coisa boa aqui. Tem coisa, é claro que tudo, se você tomar muita uva, você pode ficar, né? Vai ficar meio grogue aqui, né? Mas voltando aqui ao tema, Jesus afirma que ele é a videira verdadeira. Agora, por que ele afirmou ser a videira verdadeira? Por que ele precisou enfatizar, eu sou a videira verdadeira? Porque Israel foi considerada a videira do Senhor, né? Lá no Salmo 80, verso 4, o Senhor diz assim: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Porém, essa mesma videira, que é Israel, que tem o símbolo de Israel, pisou na bola, não se manteve firme, não se manteve conectada ao Senhor, à vontade do Senhor. E ela começou a produzir frutos ruins, frutos maus, deixou de produzir. E Isaías, Jeremias, Ezequias declaram que ela se tornou uma falsa videira e falhou em produzir um fruto bom. E ela falhou, ela se tornou falsa porque ela se autodesconectou por não ter permanecido firmada em Deus, firmada no Senhor. Ao contrário, saiu do propósito que Deus havia estabelecido, por isso não foi capaz de produzir um fruto bom. Amém? E eu queria só conversar um pouquinho, porque o desejo do agricultor é sempre que a sua semente, que a sua planta, ela produza um fruto, e sempre um bom fruto. Eu não sei, as irmãs aqui gostam sempre, as irmãs que gostam de plantar, né? Gosta sempre de ver ali a plantinha, né? Nem que você coloque um feijão lá no algodão, no copinho, e você fica ali todo, né? Uau, brotou! Você fica. Eu vejo o Eudes no seu tempo ali, como um dos futuros fazendeiros aqui de Fort Myers, né? Lá no seu canteiro, naquela terapia que ele tem, a dedicação de meter a mão na terra, preparar, pegar a sementinha, e daqui a pouco aquele negócio cresce, né? O desejo, o prazer de chegar, olha, pega aqui, orgânico e tal, e eu estou precisando passar lá para pegar umas couves lá, que eu estou precisando fazer o meu detox, né? Ok? Mas o desejo do agricultor é ver o fruto, ele espera a frutificação, ele deseja que aquilo que ele trabalhou a terra, que ele semeou, que ele cuidou, que ele protegeu, frutifique. E esse texto hoje, eu venho falando tudo isso, porque nós temos uma obrigação.
Deixa eu falar de novo. Nós temos uma obrigação de frutificar. Nós precisamos frutificar. E a palavra aqui está muito clara. A palavra não está aqui por acaso. Jesus não disse isso para os seus discípulos por acaso. Veja que ele não está falando essas coisas para quem não o conhece. Ele não está falando essas coisas para um endemoniados. Ele está falando isso para os seus discípulos, para os seus seguidores. Está claro? É uma palavra para nós, uma palavra para a igreja. É uma palavra para nós, que nós precisamos estar atento. E o primeiro ponto aqui, eu separei 4 pontozinhos aqui, e o primeiro, eu chamo aqui o corte e a poda. Está lá o primeiro e o segundo versículo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus está se autoproclamando a videira verdadeira, porque no verdadeiro não há espaço para o que é falso. Você entende assim? E principalmente vindo dos lábios de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. E verdadeira porque ele foi totalmente submisso à vontade do Pai, à vontade de Deus. Jesus tinha uma dependência total dele, do Pai, com um objetivo que era produzir um fruto, com a qualidade desejada pelo Pai. Interessante, gente, fruto só nasce quando a árvore atinge a maturidade. Você consegue pegar algum fruto, algum tomate, algum quiabo, algum morango, né? Algum mamão lá na sua plantação, antes do tempo? Não dá. Por quê? Precisa acontecer no tempo. E o agricultor, que ele é sábio, ele vai exigir, ele não vai, exigir do fruto, não vai exigir que tenha fruto antes da estação própria. Ok? Ele é sábio. Ele vai cobrar o fruto no tempo da estação própria. E o texto também, a gente percebe aqui 3 personagens. A videira, que significa quem? Quem é a videira, gente? Quem não? Jesus. O agricultor, quem é? Deus. E os ramos, quem somos? Nós. Então a videira é Jesus, o agricultor é o Senhor Deus, e os ramos sobre nós, somos nós. O agricultor tem interesse em ver um fruto de qualidade que ele tem se dedicado a cuidar. Ok? Agora, o texto diz aqui, no verso 2, que todo ramo que não dá fruto, ele corta. O agricultor, ele não admite um ramo da sua árvore que não esteja produzindo. Ok? Porque se ele não está produzindo, ele está aparentemente ligado, não é isso? Ele está aparentemente ligado. A olho nu, peraí, está ligado. Né? Está conectado. E por que não está produzindo? Então essa conexão, ela não está correta. Existe uma falha no ligamento, no comprometimento e a seiva da vida. O alimento está sendo de alguma maneira desperdiçado, porque aquele galho não está produzindo, aquele galho está morto, não está se alimentando, não há vida ali. E alguma coisa precisa ser feita ali. Agora, o problema não está na videira, o problema não está na árvore, o problema está no galho. Porque, pasme, o galho pode, de alguma maneira, rejeitar o alimento. Mas o agricultor, ele tem essa necessidade, até para que haja a preservação dos outros galhos. Ele precisa dar um jeito ali, precisa dar um jeito nessa situação. E o Senhor Jesus está dizendo que é necessário um corte, que é necessário tirar esse galho, que é necessário tirar dali, para quem sabe depois ser plantado, porque é algo que está falso, algo que está comprometendo a produção, está frustrando talvez o coração daquele agricultor.
Veja bem, nosso corpo físico, gente, quando alguma coisa começa a acontecer. Nós vemos aí o exemplo de Zenildo, umas pedrinhas nasceram lá, um objeto estranho, não sei de onde, ela nunca comeu pedra, ela nunca comeu pó, né? E de repente nasceram as pedras na vesícula que inflamaram e tal. Uma atitude precisa ser tomada, tá claro? Alguma coisa precisa acontecer. Porque o nosso corpo, ele não pode, de repente, começar a, deliberadamente, por ele mesmo, a reproduzir células. Porque quando isso acontece, um grande problema se instaura, e uma intervenção precisa ser feita, porque a pessoa pode ir a óbito. Claro? Alguma coisa precisa ser feita ali. Da mesma forma, uma vez que o Evangelho de Jesus é um convite, é uma proposta, eu decido se quero receber, eu decido se quero segui-lo ou não. Mas a qualidade do fruto que eu vou estar produzindo vai denunciar se eu estou ou não conectado com ele. Ok? O que eu estou produzindo, a qualidade do fruto que eu produzo, denuncia, anuncia, declara se eu estou ou não conectado a ele. E eu quero que comece a pensar que tipo de fruto você tem produzido. Porque a aparência de conexão, a aparência de que está, do Denorex, de que parece, mas não é, o Senhor não suporta. Está claro? Uma das coisas que o Senhor, que eu e você, nós não suportamos, é a hipocrisia. Você não suporta hipocrisia, sério. Você prefere que alguém venha e te abra o jogo, na verdade, não é assim? A hipocrisia fere, machuca, né? Da mesma forma o Senhor. Ele, uma das características, das características da sua própria vida, do seu caráter, é que ele ama a verdade no íntimo. A verdade no íntimo. Ele prefere que nós cheguemos a ele totalmente desnudos, descobertos, e fala: Senhor, eu sou isso, eu fiz aquilo, ainda que ele já tenha o conhecimento de tudo, do que a gente tentar se passar por alguma coisa que nós não somos, né? Ou tentar justificar alguma coisa. Né? Olha, eu não estou produzindo fruto por causa disso ou daquilo, tentar nos justificar. Porque a gente aprende com a palavra que ou é frio ou é quente. Ou é frio ou é quente. Ou é frio ou é quente. Porque morno, a palavra diz que vomitar-te-ei da minha boca. Claro. Outra parte do versículo diz que todo aquele todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então a segunda função, a primeira função ali do lavrador, que é Deus, é cortar. Né? E cortar para dar um choque, para dar um alerta, para falar assim: olha, você não é obrigado a estar aqui, mas se está aqui você tem que estar inteiro, conectado. Mas a outra função do agricultor é a poda. E é interessante que ele usa o mesmo instrumento para cortar e para podar. Ok? Quem não dá fruto está sendo cortado, mas quem dá fruto está sendo podado. E, gente, ser podado com o mesmo instrumento dói também, cara. Dói. E é interessante, né? Que a poda é para que a gente cresça, para que a gente dê mais fruto. E essa poda, ela tem uma simbologia que a gente precisa passar por alguns ajustes, por reciclagens, por limpeza, por restauração, que muitas vezes traz dor na gente. Eu não sei quantos de vocês já foram podados pelo Senhor, mas é algo que muitas vezes a gente não entende. Essa poda, ela acaba levando a gente a reduzir de tamanho. Não é assim? Se pega uma árvorezinha lá, uma plantinha, aquela planta japonesa lá, que eu esqueço o nome que dá, bonsai, né? Bonsai. E você poda, você corta, e ela diminui de tamanho. E aparentemente aquilo, cara, que loucura, está, né, detonando, e vem a necessidade da poda.
Às vezes a gente acha que já está pronto, que passamos por tudo que tinha que passar na vida. Estou legal, olha, agora é para frente e para o alto. Só que chega o momento da poda, onde as lutas, os desafios, o temporal, vem lágrimas, vem dor, vem frustração, angústia, pessoas se afastam, amigos já não são mais tão amigos assim. E aí você está sendo podado. Porque você tem que, com isso, nessa poda, confiar nele, que ele sabe o que está fazendo. É como as irmãs que tiveram bebês aqui, que foram internadas, que você tomou uma anestesia, mas você confiou que um profissional estava cuidando da sua vida. Não é assim? Você fechou os olhos, você nem lembra o que aconteceu, qual o seu nome, meu nome, e pronto, você apagou ali, e a sua vida ficou nas mãos de uma equipe, de um médico-chefe, que fez todo aquele procedimento lá, e você confiou. Você confiou. Então, da mesma maneira, a gente precisa confiar que esta poda, que essa intervenção, que essas limitações que às vezes acontecem conosco, quando a gente não imagina, pô, estou bem, minha família está bem, meu trabalho está bem, meu salário está bom, a igreja está bem, estou cheio de vida, e de repente acontecem esses embates. E aí você, Deus não me ama, quero fazer beicinho, Deus não me ama, não é possível que isso está acontecendo. Mas isso é necessário para o teu crescimento, porque aí você olha para Ele e vê que tudo isso é uma ação dEle, que está moldando, ajudando a você se desvencilhar de coisas que estavam apegando a sua vida. É necessário que na caminhada nós passarmos por essas podas. Amém? Entenda que o mesmo instrumento que corta definitivamente, para depois fazer o que ele bem entender, é o mesmo instrumento que poda. E poda as nossas vidas. E as podas acontecerão, sim. Por quê? Para que a gente possa crescer maduro, saudável e frutificar para a glória dele. Amém? O segundo ponto aqui, rapidinho. Eu vejo aqui o verso 3 a 5, e eu coloquei aqui, a independência é sinônimo de morte. O texto diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aleluia. Verso 3 aqui, Jesus fala da limpeza que acontece pela palavra. Colocar a palavra em prática me limpa. Colocar a palavra em prática me santifica, me fortalece, me garante o governo dele sobre a minha vida. E Jesus faz um apelo, mais uma vez, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque permanecer nele, gente, garante o quê? Essa permanência dele em nós, essa decisão nossa, de nós não abrirmos mão, de estar vinculados, conectados com ele, nos dá a segurança da presença dele, da permanência dele em nós todos os dias, porque isso me dá segurança, me traz paz, eu me alimento nele, ele me completa, ele é o meu pastor, eu posso declarar, nada me faltará, quando eu estou conectado nele, eu posso frutificar somente através dessa conexão. Aleluia. Eu preciso aprender que sem ele eu nada posso fazer. Em 40 anos que eu conheço Jesus, eu já ousei muitas vezes. Em 40 anos que eu conheço Jesus, eu tinha 13 anos quando eu decidi entregar meu coração para ele, eu tentei fazer uns voos solos aí. Sabe, eu estava vendo, mas peraí, as coisas... E principalmente nessa época da poda, quando as coisas parecem que não aconteciam, quando parecia que só chovia na minha cabeça, quando eu era o cara para dar errado, e de repente falei, não é possível. Aí eu tentei, me afastar, seguir sem ele, fazer coisas sem ele, decidir a minha vida por mim mesmo sem ele, fazer a obra dele sem ele, pregar um evangelho sem ele. E foi a pior coisa que aconteceu na minha vida.
uma queda livre, assim, ó. Porque efetivamente, sem Ele, a gente não tem condições de fazer absolutamente nada. E às vezes a gente fica achando que a gente é alguma coisa. A gente acredita que nós somos suficientemente inteligentes ou capacitados para conseguir viver longe dele, para abrir mão dele, para dar as costas dele. E ele continua ali com as mãos estendidas, né? Fazendo a sua proposta, o seu apelo a nós. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Você não tem vida longe de mim. E a gente acaba decidindo, achar que nós vamos encontrar isso, talvez no fundo de uma garrafa, ou numa droga, ou tentar satisfazer tudo isso, né? Porque Ele não é suficiente. A gente acaba pensando que Jesus não é suficiente para curar a nossa dor, para nos colocar de pé, para nos colocar no caminho novamente. Às vezes, eu cheguei a desistir da vida. Talvez vocês não saibam, mas por umas 2 vezes, falei, Deus, eu não aguento mais. Pega a minha vida. Para que eu continuar vivendo? Para que continuar vivendo com tanta vergonha? Com as coisas não acontecem. Eu não nasci para vencer. Eu nasci para ser capacho das pessoas. Então, para que continuar vivendo? E eu, na minha sinceridade, assim, na minha cama, minha esposa estava longe, sabe, passando um drama terrível de desemprego, de humilhações. E parecia, falei, Senhor, o que está acontecendo? Parece que Ele tinha dado as costas. Parece que eu não merecia um dia sorrir, ou ter essa alegria, ou ser feliz. Até que eu pude perceber que eu estava no colo dele. Que eu estava nos braços dele. E aí essa conexão de entender que ele era pai. E como cada um de nós amamos os nossos filhos e damos a nossa vida por eles. Eu percebi o cuidado dele. Ele estava transformando, né, curando aquelas feridas, aquelas frustrações, os dedos acusadores, todas as injustiças estavam sendo sepultadas, porque sem Ele, eu aprendi que eu nada posso fazer, ainda que as lutas me alcancem, ainda que eu precise passar por lutas, porque as lutas que passamos são pedagógicas, nós aprendemos, nós crescemos. Vocês não têm ideia de diariamente, como agora, talvez, pela experiência, né? Como a gente vai aprendendo todos os dias e reconhecendo, Senhor, se não for ao Senhor, aonde eu estaria? Eu dependo de Ti. Nada está fundamentado na minha inteligência, no meu pouco estudo, não. Eu sou um milagre. Cada vez que eu declaro isso, eu sou um milagre nas Tuas mãos, Senhor. Mas eu vou sendo fortalecido, transformado, porque eu quero frutificar, eu preciso frutificar, eu estou ligado nessa videira. Eu não posso me conformar de não frutificar da seiva, da vida que eu tenho recebido. Eu preciso frutificar essa vida. E o fruto que eu preciso frutificar, se encontra lá, descrito em Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito. É um fruto com muitos gomos, né? Eu preciso frutificar amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Será que você tem frutificado dessa maneira? Será que você tem frutificado? Será que você tem vivido ou entendido que a independência longe de Deus é morte, é prejuízo, não vale a pena? Será que você tem entendido isso? Será que você tem procurado viver dessa maneira? Um terceiro ponto aqui, rapidinho. Permanecer nele é sinônimo de oração respondida. Olha que coisa maravilhosa aqui, gente. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E tais ramos são apanhados, lançados e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Deixa eu repetir, pedirão o que quiserem.
Isso aqui não é conto de carochinha, é um Deus vivo e verdadeiro que está falando para vocês. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que vocês quiserem. Há alguma coisa difícil para esse meu Deus. Mas sabe uma coisa interessante? Esse estar junto, né? Essa conexão, se as minhas palavras estiverem em vocês, né? Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Ok. A gente percebe que acontece aí uma conexão. Há um vínculo de intimidade. É claro. Nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós. Isso gera uma intimidade ao ponto de que eu passo a ter essa intimidade com ele. Nada me está oculto. Você consegue esconder alguma coisa por exemplo, do seu cônjuge que é tão íntimo com você? Você consegue esconder? Porque à medida que você desenvolve essa conexão, essa intimidade, ele nem precisa abrir a boca. Não é assim? Um olhar você já entende, né? Um gesto, um caminhar, uma jogada de cabelo, você já percebe tudo. Isso é fruto de uma conexão, de uma intimidade, que é o que acontece quando nós permanecermos na videira, quando nós permanecemos em Jesus e as palavras dele permanecem em nós. Nós vamos ter a mente dele. Nada vai nos ser oculto, porque quando há intimidade não há segredos. E você vai poder, aí sim, usar dessa autoridade, pedir tudo o que você quiser, porque o que você pedir vai estar conectado com a vontade dele. Vai estar conectado, vai ser para a glória dele. Vai ser em obediência. Amém, queridos? Aleluia. Aí a gente pode declarar, quando isso acontece ali um alinhamento de pensamentos, de propósitos, e a gente pode declarar que ele é quem vive em mim. Permaneça nele, ou permanecer no Senhor, e a palavra dele em nós, a gente tem autoridade, está dita aqui, de pedir tudo o que quisermos. E um quarto ponto aqui, a alegria verdadeira. A gente volta para a alegria. A alegria verdadeira, ela só vem do Senhor. Como o Pai me amou, versos 9 e 11, assim eu vos amei, permanecei no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus afirma mais uma vez que nos ama, da mesma maneira que ele é amado pelo Pai, nos desafia a permanecer no amor dele. E eu digo uma coisa, ninguém troca um amor, um grande amor, se não tiver outro. Está claro? Ninguém troca um amor. E ele diz assim, permanecei no meu amor. A gente aprende que essa permanência no amor acontece somente pela obediência à palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem guarda, quem pratica, quem valoriza, quem coloca em prática a palavra do Senhor, é a maior demonstração de amor. A nossa obediência a Ele é a maior adoração que nós podemos dar a Ele. Aleluia. A gente já ouviu assim pessoas, né, dando desculpas, né? Tantas vezes atendemos pessoas, lá no Brasil principalmente, e as pessoas queriam buscar desculpas porque estava se separando, e porque não estava feliz, porque não quero, continuar, porque eu não sou feliz. Eu não quero entrar nesse mérito agora, mas é porque algo já tinha mudado aqui dentro. Existem muitos caminhos que as pessoas buscam, ou trilham para buscar essa felicidade, mas todos eles são caminhos de frustração. Todos esses caminhos são caminhos de frustração.
Não adianta a pessoa buscar em bebidas, em uma série de coisas, sexo ilícito, traições, nada disso vai trazer essa felicidade, conta bancária, nada disso, porque a única coisa que traz uma alegria verdadeira para a nossa vida é viver uma continuidade, uma constante intimidade e relacionamento com o Senhor Jesus. Por isso que ele diz: permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Ainda que o vento sopre, permaneçam em mim. Ainda que a poda venha, permaneça em mim. E permanecer é continuar, é prosseguir, é não desistir. É não desistir. Eu quero concluir lembrando que essa palavra permanecer, nesse texto de 11 versículos que nós lemos, ela aparece 11 vezes. Permanecer em mim, eu permanecerei em você. Se você for contar, são 11 vezes. 11 vezes. Jesus enfatizou essa necessidade de permanecermos nele, independente de qualquer situação. Porém, a decisão de permanecer, ela é nossa. Como um cavalheiro, como alguém muito ético, muito educado, ele não vai nos obrigar a nada. Nós que decidimos se permanecemos ou não. Nós que decidimos se queremos essa bênção, se queremos estar conectados, se desejamos essa conexão. Porque conectado e bem conectado a gente vai frutificar. E a gente vai frutificar para a glória dele. E no final, essa frutificação nos traz essa alegria indizível, sabe? Inexplicável, que independentemente das situações, tipo, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Amém? Porque eu estou firmado nele. Posso declarar que nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu seja desafiado a tantas coisas, que lágrimas cheguem aos meus olhos, mas eu estou firmado nele. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero te perguntar, e você tem frutificado? Você tem apresentado teus frutos a ele? Ele tem visto a qualidade desses frutos? As pessoas, amigos, família, conseguem ver fruto na sua vida, fruto, resultado desse link, dessa conexão com Jesus. Se você não estiver frutificando, você precisa rever a sua vida, rever o seu conceito, rever as suas prioridades. Essa palavra não veio à toa aqui. A palavra, sabemos que ela tem endereço, porque ela falou ao meu coração. Lembra sempre que a poda, ela vai ser necessária. Não desanime, não se frustre. Não se frustre. A poda é necessária para o teu crescimento, para que você dê ainda mais frutos. E fruto em abundância. Amém? Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor nos trouxe hoje. E eu queria orar com vocês. Orar para que você pudesse avaliar. Nós vamos estar em seguida encerrando. Não sei se a gente tem algum recadinho. Acho que não. A gente quer estar